Eu sou a Mariana Leite, médica de família, e vou falar sobre como quantificar o risco cardiovascular. E o que é o risco cardiovascular? É a probabilidade de a pessoa vir a ter, a longo prazo, um evento cardiovascular, isto é, uma doença do coração ou dos vasos, como sejam um infarto no coração ou um acidente vascular cerebral, vulgo AVC, no cérebro. A Sociedade Europeia de Cardiologia tem uma ferramenta chamada Heart Score, numa tradução livre, pontuação do coração, que permite avaliar, atribuir um número ao risco cardiovascular de uma pessoa. Isto permite calcular o risco para pessoas com idades compreendidas entre os 40 e os 65 anos e permite-nos estimar, num grupo de 100 pessoas com características exatamente iguais, o número de pessoas que poderá vir a morrer devido a um evento cardiovascular, um infarto, um AVC ou uma outra doença deste tipo. Este índice ou este score tem em consideração alguns fatores: o sexo, a idade, a pressão arterial sistólica, isto é, o valor máximo da pressão arterial, o colesterol e também se a pessoa fuma ou não. Esta ferramenta permite-nos perceber qual o grau de risco da pessoa e criar 4 categorias: risco baixo, moderado, alto ou muito alto. Vamos tentar então raciocinar e pensar num caso prático ou num caso em concreto. Se estivermos perante um homem de 40 anos, que não fume, que tenha uma pressão arterial saudável, que tenha um colesterol normal, isto é, uma pessoa saudável, se aplicarmos a calculadora a esta pessoa, o risco é de 0%. O que é que isto quer dizer? Se tivermos 100 homens exatamente iguais, mesma idade, mesmos valores de pressão arterial, mesmos valores de colesterol e que não fumem, não se espera que nenhum morra ao fim de 10 anos. De facto, estamos a falar de alguém jovem, que passados 10 anos terá 50 anos, ainda será jovem e que não tem nenhuma doença. Neste caso, não há nenhuma diferença entre os sexos. Se fizermos este exercício com uma mulher, os valores são iguais. Mas, por outro lado, se pensarmos em alguém menos saudável, já com vários fatores de risco cardiovascular, isto é, com várias características que aumentem a probabilidade de a longo prazo vir a ter um infarto ou um AVC, por exemplo, vamos pegar no exemplo de um homem de 55 anos, desta feita, fumador, com a pressão arterial sistólica alta nos 160, sabendo que o normal é baixo, 140, com colesterol elevado. Se calcularmos o risco, esta pessoa tem um risco de 7%. O que é que isto quer dizer? Que ao fim de 10 anos, se pegarmos em 100 homens exatamente iguais a este senhor, com estes problemas todos de saúde, 7 deles terão morrido por um infarto, uma trombose ou um AVC. Isto é o risco equivalente a uma pessoa saudável de 82 anos. Estamos a falar quase ter um risco de uma pessoa 30 anos mais velha. Neste caso, notamos alguma diferença entre sexos. Se fizermos este exercício com uma mulher com a mesma idade, os mesmos valores de pressão arterial e de colesterol que também seja fumadora, o risco é de 3%. Continua a ser um risco considerado, neste caso é moderado, no caso do homem era um risco alto, mas que é significativamente mais baixo. Neste caso, esta mulher teria um risco equivalente a uma pessoa de 72 anos, mais 20 anos quase do que a sua idade real. Mas há esperança. Portanto, se pegarmos neste senhor de 55 anos, com a pressão arterial elevada, colesterol elevado, que fuma, vamos tentar reduzir aqui o risco dele, porque o risco cardiovascular é dinâmico. Há algumas coisas que nós podemos alterar. Ele não pode mudar de idade nem de sexo, mas pode otimizar a pressão arterial, manter o colesterol sob controle e deixar de fumar. Este senhor lá acabou por ir ao seu médico de assistente, isto é, o médico que costuma tratá-lo, e foram delineados os objetivos seguintes: deixar de fumar, isso seria essencial e, portanto, a pessoa foi encaminhada para uma consulta própria para o efeito. Manter a sua pressão arterial sob controle. Ele já tinha hipertensão arterial, mas nem sempre tomava a medicação. Portanto, foi feito um ajuste e foi reforçada a importância de tomar sempre a medicação. Acerca do seu colesterol, numa fase inicial, optou-se por não dar para já a medicação. Foi feito aconselhamento sobre a alimentação e foi recomendado ao utente que consultasse um nutricionista. E também quebrar o sedentarismo, portanto garantir que ele era fisicamente mais ativo. Passados uns meses, esta pessoa volta ao seu médico com boas notícias.
Ainda não conseguiu deixar de fumar, mas já reduziu, felizmente. Tem tomado a medicação para a pressão arterial, até conseguiu perder algum peso porque começou a praticar exercício físico e tem tido os cuidados alimentares que o nutricionista lhe recomendou. Esta pessoa atualmente continua a ser fumadora, mas já tem uma pressão arterial saudável, normal, de cerca de 130 milímetros de mercúrio, e o seu colesterol baixou para valores mais próximos do normal. Se calcularmos o risco cardiovascular desta pessoa na atualidade, é de 3%, passou de 7% para 3%, de um risco alto para um risco considerado moderado. E a idade de risco da pessoa é de 73 anos, portanto este senhor tinha um risco equivalente a uma pessoa de 82 anos e agora conseguiu reduzir para 73 anos, o que é excelente, isto em apenas alguns meses e sem deixar de fumar, porque se tivesse deixado de fumar o risco ainda reduziria para 2%, o que é excelente. E portanto, em termos de mensagens finais, aquilo que eu gostaria de transmitir é o seguinte: quantos mais fatores de risco, quantas mais características negativas, digamos assim, a pessoa acumular, maior a probabilidade de vir a sofrer um evento cardiovascular. Isto é, um infarto, um AVC ou outra doença deste tipo. Muitos destes fatores são modificáveis, a pessoa pode alterá-los. Isto torna o risco dinâmico e podemos ir gerindo-o. E nunca é tarde demais para reduzir o risco cardiovascular.